seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, nessa aula nós vamos aprender alguns métodos básicos. Então vamos lá. A coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada texto e eu vou atribuir para dentro dela uma string. Eu vou colocar dois espaços no começo, vou escrever vamos estudar Python e vou colocar dois espaçamentos no final. Tudo isso nós já aprendemos. Nós já aprendemos como a gente cria uma variável, como a gente atribui algo para dentro de uma variável, e nós já aprendemos o que é uma string. Uma string é um texto, e uma string é um conjunto de caracteres que se dá pelo quê, gente? Por letras, por números, por espaço, por caracteres especiais. E isso, gente, já tem que estar enraizado na nossa cabeça. Se a gente consegue entender o que é uma string, se nós sabemos verdadeiramente o que é uma string, a gente vai conseguir trabalhar com ela, tá bom? Bem, vamos aprender o primeiro método. Bem, esse método nós já vimos, tá? Eu só vou repetir ele aqui só para ficar junto com os demais, tá? Vamos aprender como contar a quantidade de caracteres que tem em uma string. Nós não precisamos fazer isso na mão, tá? Nós poderíamos fazer, nós poderíamos usar o for, né, um laço de repetição, qual nós não aprendemos ainda, para poder percorrer, tá, a cada caractere da nossa string e fazer a contagem. Precisamos ter esse trabalho, por quê? Porque alguém já fez isso por nós. Então, nós vamos aprender qual é esse método que é responsável por contar quantos caracteres tem em uma string. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar a função print, que eu quero mostrar, eu quero imprimir na nossa tela, no nosso console, tá? A contagem da quantidade de caracteres que nós temos na nossa string. E esse carinha, nós já aprendemos que ele é responsável por isso, né? Por imprimir, por mostrar para nós. Bem, dentro aqui do print, eu vou chamar outro carinha que é responsável pelo quê? Fazer a contagem. E quem é ele? O método len. Esse carinha, ele vai contar para mim quantos caracteres eu tenho na minha string e ele vai retornar essa contagem para mim. Veja só que legal, gente. Se eu sei que uma string ele é um conjunto de caracteres, dá por letra, por números, caracteres especiais e por espaço, eu sei que ele vai contar também os espaços, porque os espaços faz parte do conjunto de caracteres. Tá vendo como é legal quando a gente entende o que é uma string, quando a gente entende como é que ela funciona, qual é o conjunto que faz parte dela? Se a gente entende que uma string ele é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números, espaço e caracteres especiais, se eu tiver números, espaço, caracteres especiais e letras aqui, todos esses carinhas serão contados. Então, tudo que tem dentro da minha string vai ser contado. Nesse caso, ele vai contar tanto os espaços que estão no começo e no final, tá, da nossa string, tanto os espaços que estão entre as palavras, tá? E ele vai contar também as suas letras. Bem, aonde está a nossa string? Está dentro de uma variável. Então, eu vou chegar aqui para ele e vou colocar aqui, chamar ele aqui dentro. Vamos ler esse código, tá? Olha, eu quero que você imprime o quê? A contagem do quê? Da contagem de caracteres do meu texto que está dentro da minha variável texto. E aí, ele contou para mim e retornou o quê? 24. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 24 caracteres. Vou contar, gente, só mesmo para aquela pessoa, né, que fica, mas tem 24? Tem. Ele não vai errar, tá? Ele conta certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Certinho. Ele não erra, tá? Então, gente, ele vai realmente contar. Agora, você precisa saber o que ele está contando. Então, você precisa saber o que é uma string. Uma string é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números, espaço e caractere especial. Então, ele conta o espaçamento, ele conta as letras, ele vai contar os números, se tiver número daqui, ele vai contar caracteres especiais, se estiver aqui dentro, tá? Bem, tá, Jéssica. Só que eu queria transformar esse texto tudo em letra maiúscula. Não queria só que o Python tivesse maiúsculo, eu queria que todo ele tivesse em maiúsculo. Como é que a gente faz isso? Bem, vou chamar aqui a função print e eu vou pegar aqui a minha variável texto e eu vou falar para ele, olha, eu quero deixar ele em maiúsculo. Olha só, opa, up. Olha só que legal.
já temos um método responsável por isso. Eu vou falar para ele: olha, tá vendo aqui a minha variável texto? Dentro dela nós temos o quê? Texto, nós temos uma string. Eu quero que você faça o quê? Transforma todas as letras, tá? Em maiúscula. E aí, vamos ver aqui, ó. Ele me retornou o quê? Vamos estudar parte toda em maiúscula. Todo o texto todo em caixa alta. Tá, mas eu quisesse deixar em caixa baixa, já se eu quisesse deixar ele em letras minúsculas. Vamos lá, copia aqui para a gente ganhar tempo, cola. O que vai mudar aqui é o final, porque onde está o nosso texto está dentro da variável texto. Então, a gente quer trabalhar o quê? Com a string, com o nosso texto. E o que eu quero deixar em minúsculo, que está aqui dentro. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui long. E agora, veja só, está todo em minúsculo. Então, nós podemos ver que o nosso texto aqui está em maiúsculo, aqui está todo em maiúsculo, e aqui estava em minúsculo. Agora não, está todo mundo em minúsculo, todo mundo em caixa baixa. Ó, Jéssica, só que eu queria remover esses espaços aqui, ó, no começo e no final. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui, que eu quero remover os espaçamentos do texto que está dentro da variável texto. Então, eu vou vir aqui. E qual é o espaçamento que eu quero estar removendo? Ah, eu quero remover tanto que está no início quanto está no fim do texto. Então, gente, eu venho aqui, coloco aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Esse carinha, ele é responsável por remover os espaçamentos que estão no início e no final do nosso texto, da nossa string. E olha só que legal. Ele removeu, tá vendo? Aqui nós tínhamos espaçamento e agora nós não temos mais os espaçamentos. Tá, Jéssica, mas se eu quisesse remover o espaçamento que estão só do lado esquerdo, eu quero só remover esse lado aqui, não quero remover do lado direito. Bem, também tem como. A gente pode utilizar esse método aqui, ó. Ele vai remover o espaçamento do lado esquerdo, porém, o espaçamento do lado direito permanece, tá? Tá, mas se eu quiser remover, então, só do lado direito, então eu viria aqui. E veja só, ele me moveu do lado direito, do lado direito, porém do lado esquerdo permaneceu. Para finalizar, Jéssica, se eu quisesse trocar uma palavra aqui, vamos lá. Vamos colocar, não quero que seja vamos estudar Python, eu quero que seja vamos estudar C. Tá? C também é uma linguagem de programação. Então, como é que a gente faria? A gente viria aqui, tá? Novamente, gente, você quer trabalhar com o que está dentro da variável texto. Então, você vai chamar sua variável texto aqui, ou você colocaria o texto aqui, tá? Então, como já está dentro da variável, como nós já aprendemos variável, nós estamos utilizando o que está dentro da variável. Eu vou vir aqui e vou chamar um outro método chamado reprise. E eu vou falar para ele, olha só, que legal. Ele está aqui já dizendo para mim que ele espera receber a string. Então, eu vou chegar aqui para ele e vou falar assim, olha, qual é a palavra que eu quero trocar, tá? Qual é a parte do texto que eu quero substituir? Olha, eu quero substituir Python, tá? E eu quero substituir essa parte do texto por outra. Qual é a outra, tá? O C. Vou colocar aqui C. C. Então, veja só, eu quero que no final, tá? Que no resultado a gente tenha, vamos estudar C. Porque eu estou dizendo para ele, olha, eu quero imprimir o quê? O que tem dentro da minha variável texto, só que fazendo o quê? Fazendo a substituição, tá? De uma parte do texto. Qual é a parte do texto? Python por outra, que é o quê? A palavra C. Então, no final, a gente vai ter que vamos estudar C. E veja só, vamos estudar C. E mantendo o quê? O espaçamento no começo e o espaçamento no final. O que a gente só fez a troca somente do quê? Da palavra, tá? Só substituir uma parte do texto por outra. Então, é dessa maneira, tá? Que a gente faz, que a gente realiza a troca, tá? De ocorrência. Então, de Python por C, tá? De uma palavra por outra, de um texto por outro. Bom, então esses métodos são muito usados, né? Ajuda muito no decorrer,
tá? Então é muito importante que a gente já aprenda logo no início, porque em algum momento você vai precisar. E aí você já sabe, gente, que existe, tá? Você não vai precisar eh, criar esse código, tá? Ah, eu quero contar quantos caracteres tem minha string. Você não precisa, tá? Você não precisa é, ir lá e criar um código que vai fazer isso. Você já sabe que existe um carinha responsável por isso. A não ser, né, que lógico, se você estiver estudando e o professor lhe peça para você criar o código. Aí você vai ter que criar, né? Mas aí a gente vai aprender for ainda, né? Nós não chegamos até lá. E aí, quando você aprender for, você vai saber fazer isso, tá? Isso você vai ver que é muito simples. Porém, é importante saber que já existe. Então, a gente não precisa criar código para fazer isso, porque alguém já pensou nisso e já fez isso para nós, tá? Então, alguém já facilitou. Então, tem muitas coisas que já tá aí, né, para nós poder usar. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, o que é muito legal, tá? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau.